Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai entrar em campo aí pela Copa do Brasil contra o Boa Vista. Vamos falar muito dessa partida, o horário do jogo, onde você vai poder assistir também a provável escalação do Vasco. Vamos falar também aqui do Dedé. Será que ainda existe a possibilidade do Dedé voltar ao Vasco? Ontem naquela live lá da Vasco TV, comemorando os 10 anos da conquista da Copa do Brasil, bombou e muitos torcedores ainda têm esperança da volta do mito à colina. Vamos explicar melhor a situação desse jogador e também vamos falar aqui da rescisão publicada no bid de um meia que estava no Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, dá essa força aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. A gente aí em busca de 150 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão sempre aqui assistindo diariamente nossos vídeos. Bom, pessoal, hoje o Vasco entrará em campo às 4h30 da tarde aí em São Januário para enfrentar o Boa Vista no jogo de volta pela Copa do Brasil, né? Terceira fase. O Vasco venceu o primeiro jogo por 1-0, depende agora somente de um empatezinho para se classificar e lucrar uma boa grana. O Vasco venceu o Boa Vista e se classificar hoje irá receber mais de 2,5 milhões aí, aproximadamente 2.700.000 reais com essa classificação frente ao Clube Carioca, que seria excelente para o nosso time, né? A folha salarial do Vasco hoje é de 2.500 e o Vasco iria receber além do que paga aí por mês aos jogadores. O jogo de hoje terá transmissão aí do Sport TV e também do Premier Clubes. Um horário bem ruim para quem trabalha, né, pessoal? Péssima escolha, né, de quem organiza a Copa do Brasil, colocar um jogo até de certa importância para todos os torcedores do Vasco, 4h30 da tarde, ainda no meio da semana. Eu acho isso um descaso com o torcedor, apesar de ter muito torcedor que não tá nem mais pro Vasco, não quer assistir mais jogos do Vasco, porque o time tá uma porcaria, e realmente eu concordo com esse torcedor. Mas tem aqueles que ainda lá no fundo querem ver o Vasco jogar, quer sempre ver o Vasco vencer e tem esperanças que realmente o Vasco vai se classificar hoje e devido a esse horário aí totalmente alternativo aí feita pela CBF, o torcedor vascaíno que trabalha nesse período vai ficar meio que impossibilitado de acompanhar pelo menos aí o primeiro tempo desse jogo tão importante contra o Boa Vista. Mas para esse jogo a gente espera aí uma mudança de postura do Vasco, porque o Vasco tá péssimo do Campeonato Brasileiro da Série B, na penúltima colocação, mas na Copa do Brasil vem jogando bem, apesar de ter feito um péssimo jogo contra o Boa Vista, mas venceu o jogo e tem essa vantagem. A Copa do Brasil é uma competição que hoje se torna mais importante ainda por dar a grana que dá, né, quando o time passa de fase. O Vasco, time quebrado, falido, precisa de dinheiro para pagar salário e entrar em ordem, porque o presidente não trouxe absolutamente nada para o Vasco. E eu não esqueci, esse é o Jorge Salgado. Promessa, a gente tem que cobrar sempre aqui, porque o senhor prometeu e não cumpriu absolutamente nada e o Vasco está na segunda divisão. Mas para esse jogo de hoje aí podemos ter algumas mudanças no time do Vasco, a possibilidade de termos uma nova dupla de volantes e também aí no ataque com alteração. O Vasco ainda não terá a volta aí do Leandro Castan, que segue se recuperando de lesão. Se tiver uma surpresa da volta dele, possivelmente ele ficará no banco de reservas. A provável escalação do Vasco hoje deverá ser o goleiro Vanderlei, Léo Matos, Hernando e Ricardo Graça na zaga, Zeca na esquerda, e aí no meio campo podemos ter a entrada do Michel no lugar do Rômulo e o Matias Galazza no lugar do Andrei. Caso o Marcelo Cabo não faça essas alterações, possivelmente deverá ser mantida a dupla de volantes que vinha jogando aí o Rômulo e o Andrei como titulares. A expectativa é de que realmente aconteça essa alteração e que entre o Michel e o Galazza no time titular, que eu acho que seria válido demais pro Vasco. Reação, podemos ter aí a volta do Marquinhos Gabriel também ao time titular do Vasco no lugar do Sarrafiori, que já vem sendo criticado por alguns torcedores do Vasco, porque não jogou nada contra a Ponte Preta. Como eu já disse aqui em alguns vídeos, eu prefiro esperar para criticar o jogador, vendo mais jogos dele com a nossa camisa, esperar ele ter um entrosamento melhor, porque ele chegou agora, estava parado lá no Internacional sem ritmo de jogo. Isso é visivelmente nítido no atleta, que ele não está entrosado com o elenco do Vasco. Eu ainda espero mais alguns dias para ver se esse jogador vai render mais. No ataque podemos ter uma alteração, né? A entrada do Léo Jabá no lugar do Morato, que também está péssimo. O jogador não está jogando nada, só fez um jogo bom aí com a camisa do Vasco, que foi no
clássico contra os Mulambo, que ele deixou os Mulambo lá sentado no chão, mas os outros jogos ele não conseguiu desenvolver o que se esperava dele. O cara veste a camisa 10 do Vasco, mano. Camisa 10 que era do Edmundo e não tá jogando nada. Tem que jogar bola, tem que fazer aí valer o esforço do Vasco para ter contratado esse jogador, porque ele realmente está muito mal com a nossa camisa e eu acho o Léo Jabá indo um pouquinho melhor do que ele. Vamos esperar e ver como que vai ser essa alteração, se vai acontecer realmente. E completando o ataque, Gabriel Peck mais uma vez mantido no time, mesmo jogando mal, está ali confirmadíssimo, e também o Germancano, a máquina de fazer gols. No ataque vascaíno, essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 4h30 da tarde contra o Boa Vista, e se Deus quiser, com a classificação aí encaminhada, o Vasco já venceu o primeiro jogo e vai bater o martelo hoje e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo tão importante. E lembrando a galera que assim que acabar a partida tem pós-jogo no nosso canal, se inscreve aí e deixa o like para você não perder nada. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da saída do meio-campista Carlinhos, né? Ontem a gente trouxe que o Vasco tinha feito uma reunião com o atleta e que já estava tudo acertado a sua rescisão, né? O jogador teve um problema com os agentes dele, né, e o Vasco para carimbar realmente essa rescisão de contrato. O Vasco levou alguns dias aí a mais para definir essa situação e acabou que deu tudo certo. O jogador não é mais atleta do Vasco, já está publicado no BID a rescisão de contrato aí do meio-campista Carlinhos, né? Mais um jogador que deixa o nosso clube. O Vasco ainda espera resolver a situação de alguns outros jogadores. A gente já está falando aqui diariamente disso, do Heller, que segue afastado, que precisa ser resolvida a situação do atleta. O Vasco tem que entrar num acordo com esse jogador para rescindir o contrato. O jogador tem um vencimento mensal aí, cara, de salário, mais de 300 mil reais. É um absurdo. O Vasco não tem como pagar esses salários e precisa resolver logo essa situação aí do Heller. Outros jogadores seguem tentando a sua rescisão junto ao Vasco na justiça, como é o caso do Neto Borges, que cobra inúmeras coisas aí do nosso clube, e até o momento segue essa batalha judicial aí do lateral esquerdo e o nosso clube. O Vasco que já definiu a situação do Lucas Santos, foi pro Brasil de Pelotas, ainda tem o Marco Júnior, que eu não sei ainda se ele pertence ao Vasco, se ele já saiu do Vasco, o Vasco rescindiu o contrato com esse jogador, ainda não vi nada parecido. Se você souber de alguma coisa, deixe aí nos comentários para enriquecer nosso vídeo, se o Marco Júnior rescindiu ou não com o Vasco. Deixa aí também nos comentários se você colocaria mais jogadores aí para deixar o nosso clube, assim como saiu o Carlinhos. Eu acho que seria interessante o Vasco enxugar um pouco mais o elenco, tirar alguns jogadores que não vêm rendendo com a nossa camisa ou emprestar para pegar experiência. Também tem um lance do Bruno César, né, que também o jogador deverá retornar ao Vasco. Até o momento, ninguém da diretoria do Vasco se posicionou sobre esse assunto, se o jogador será ou não aproveitado pelo clube. Bom, e para fechar, vamos falar aqui do zagueiro Dedé, né? Ontem teve uma live bastante especial no canal da Vasco TV, né? Um sucesso a live de ontem, né? Eu acredito que a maioria de todos vocês que me assistem aqui assistiu também a live e com certeza foi bastante emocionante por ter sido um dos momentos bem marcantes aí na história do Vasco. Título aí, o primeiro título do Vasco da Copa do Brasil, primeiro e único até o momento. O Vasco campeão, já fazendo 10 anos da conquista daquele campeonato. Jogadores que fizeram parte daquele elenco do Vasco, que foram campeões, estiveram ontem lá na Vasco TV, e entre eles esteve o Dedé. E começaram aí os alvoroços do torcedor vascaíno em cima do zagueiro, né? Para ver se o jogador volta ao Vasco. Acredito que a grande maioria quer a volta do Dedé, tem aqueles que são céticos também, a volta do zagueiro ao Vasco, tem aqueles que não querem ver o Dedé nem pintado no Vasco devido às graves lesões que o jogador teve aí quando jogava com a camisa do Cruzeiro, até porque já tem muitos anos que o Dedé não entra em campo, não pisa no campo para jogar profissionalmente. E também eu entendo o lado desse torcedor que não quer a volta do Dedé, porque o Vasco está na segunda divisão, precisa de um zagueiro, meu amigo, para ontem. E não dá tempo pro Vasco esperar o jogador se recuperar fisicamente e também aí voltar a ter ritmo de jogo, porque isso vai levar um tempão. Eu acho que isso seria válido aí pro Vasco fazer um teste, se tivesse na primeira divisão, se não tivesse correndo risco. Acho que seria interessante o Vasco dar mais uma oportunidade pro Dedé, mas na segunda divisão, da maneira que está hoje, eu acho que seria válido o Vasco trazer um zagueiro pronto já para ser titular do Vasco. Mas se trazer, meu amigo, tem que torcer demais pro Dedé recuperar e voltar a jogar aquele futebol da época do Vasco, até mesmo alguns anos que ele passou com a camisa do Cruzeiro, que foi campeão brasileiro lá no Clube de Minas. E também aí, se ele viesse, cara, seria uma baita zaga junto com o Leandro Castan, apesar de serem zagueiros experientes, mas com certeza muito melhor do que Ricardo Graça e Hernando aí. O Hernando é péssimo com a camisa do Vasco, acho que o Dedé com a perna joga mais que ele. Mas até o momento as notícias que a gente tem não são nada boas aí sobre o retorno do mito ao Vasco, né? O jogador está bem distante de retornar ao Vasco, não existe absolutamente nada de negociações
do Vasco com o zagueiro Dedé e quem sabe podemos ser surpreendidos aí, quem sabe com a contratação do jogador. Ficaria totalmente surpreso, porque as informações, as notícias que a gente tem realmente é de que o Vasco não negocia a contratação e a volta do mito à Colina. Deixe nos comentários se você é a favor de uma possível volta do Dedé, se você acha que o Vasco tem que negociar com esse jogador ou se você acha interessante o Vasco tentar um outro nome aí para reforçar a zaga, porque precisa urgente de um zagueiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, ficar por dentro de tudo, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Lembrando mais uma vez que vai ter pós-jogo no nosso canal, ativa o sininho aí e se inscreve para você não perder nada. Tamo junto, saudação e vascaíno a todos.